Vamos retomar aqui a nossa palestra. Nós tratamos aí por último sobre a questão relacionada a se podemos falar de uma reforma ou de muitas reformas, né? De reforma no singular ou reforma no plural. Com isso, a gente está apenas pontuando ou ressaltando o fato de que nós temos pelo menos dois braços, ou dois ramos, ou duas bifurcações, como chama o McGrath, da reforma protestante em curso, nesse primeiro momento, né? E vimos um pouco antes sobre o quadro geral, o panorama espiritual daquele período anterior à reforma e que explica como o homem do século XVI, ele entende e abraça a reforma protestante. Agora eu gostaria de entrar propriamente na proposta da nossa palestra, que é analisar os antecedentes intelectuais e teológicos que contribuíram para a formação dos reformadores. As ideias, os pensamentos, os pressupostos que foram influentes na vida tanto de Lutero como de Zwingli, de Calvino, e que moldaram o pensamento desses homens, que culminou naquilo que nós chamamos hoje de reforma protestante. E quando nós falamos sobre esses antecedentes da reforma, sobretudo do ponto de vista intelectual, não há como deixar de lado um movimento que teve uma influência muito grande sobre a formação intelectual dos reformadores, que é o movimento humanista, tá? Os reformadores viveram numa época da história marcado pela ideia de que era possível reformar o homem e seu mundo por meio de suas capacidades e poderes. Esse período ele é denominado de Renascimento e ele surge, né, na Itália, e os renascentistas acreditavam que o homem seria capaz de pensar, sentir e sonhar por si só, sem as tutelas ou influências externas. E aqui eles estavam falando sobre a influência da igreja, porque a estrutura do pensamento medieval, sobretudo a estrutura educacional, ela era controlada pela igreja. A igreja detinha as escolas, a igreja era patrona, não é? Ou era dona das universidades, e toda a estrutura de pensamento ela era controlada pela visão de mundo defendida e esposada pela igreja católica medieval. Então eles sonhavam com um momento em que o homem seria capaz de pensar, de sentir e de sonhar sem a influência, sem a interferência desta igreja. E eles acreditavam que o momento havia chegado. E era justamente esse momento que culmina com o final da Idade Média. Um dos personagens muito importantes desse movimento, o humanista holandês Erasmo de Roterdã, ele fala nos seus escritos da chegada da época de ouro, que era justamente a ideia de que aquele momento em que eles estão vivendo, né, representa a Era Dourada, representa uma nova era para a história da humanidade. O humanismo, na verdade, é o fruto desse novo modo de pensar. É uma nova abordagem que surge dentro do Renascimento, que acredita na grandeza e na capacidade do homem, né, como ele é na sua essência. Então eles acreditavam que o homem era grandioso, que o homem era algo extraordinário. E eles acreditavam então na capacidade desse homem de mudar a sua própria história, de mudar o seu próprio contexto, né?
eles se julgavam, os humanistas se julgavam uma nova ordem leiga, né, com o potencial de transformar a cultura europeia por meio da educação. Esse movimento, ele é extremamente importante para entendermos a formação cultural dos reformadores, porque todos os reformadores que nós estamos mencionando aqui, Lutero, Zwingli e Calvino, eles estiveram intimamente ligados ao movimento humanista. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, Lutero acreditava poder contar com o apoio de Erasmo de Roterdã para o seu projeto de reforma da igreja. Porque Erasmo, algum tempo atrás, havia escrito um livro em que ele denunciava o estado da igreja e clamava por uma reforma dentro da igreja. Porém, a reforma de Erasmo era uma reforma educacional, enquanto que a reforma pretendida por Lutero era uma reforma espiritual e doutrinária. Mas Lutero achava que encontraria em Erasmo uma figura de apoio, tanto é que ele escreve uma carta para Erasmo, na tentativa de ganhar, de cooptar Erasmo para a causa da reforma. E Erasmo, então, ele se mostra contrário à ideia, porque embora ele entendesse que a igreja do seu tempo necessitasse de uma reforma, ele não acredita na causa que Lutero defende e não entende que a ruptura que acontece depois, em função das ideias de Lutero, é o melhor caminho. E ele então passa a censurar Lutero. Mas a influência do humanismo e de Erasmo na vida de Lutero não se resumem apenas a uma ideia de reforma da igreja. Nós sabemos que Lutero ele fez uma tradução da Bíblia para o alemão. E o texto grego que foi usado por Lutero foi justamente o texto grego que foi produzido por Erasmo, alguns anos antes. Então a influência, né, e o labor de Erasmo são utilizados por Lutero nesse primeiro momento da reforma. O próprio Zwingli era amigo de Erasmo e com ele trocou ideias, correspondências e tinha uma visão muito comum, muito parecida com a dele. Calvino, que vem depois, ele também é formado dentro dessa tradição. Inclusive, quando Calvino aparece no cenário mundial, ele não aparece como um reformador. Calvino aparece como humanista. A sua primeira obra não é as Institutas da Religião Cristã, mas é um comentário do filósofo Sêneca. Um comentário, uma obra de Clemência, escrito por Sêneca, um filósofo, né, antigo. E Calvino, então, faz um comentário crítico, analítico do pensamento de Sêneca, e assim ele inaugura, né, o seu trabalho como humanista. É claro que, num primeiro momento, o pensamento de Calvino, ou a obra de Calvino, não é levada, né, em consideração, e ele passa despercebido como humanista. Parece então que o trabalho de Calvino como humanista não vai dar muito efeito, não vai surtir muita coisa. A carreira dele como humanista não é muito apreciada, tá? Ele deve procurar uma outra carreira, porque embora se diga hoje, quem estuda a obra de Calvino e que teve acesso a esse trabalho, entenda que a obra de Calvino, o trabalho que ele realiza nesse livro, é um primor, é uma análise filosófica e filológica
excelente do pensamento de Sêneca, Calvino não chamou a atenção como um reformador, como um humanista naquele primeiro momento. Mas é inegável a influência do humanismo no pensamento de Calvino em diversas áreas. A começar pela sua grande obra. Qual é o nome que nós damos à principal obra de Calvino? Não é? Institutas da religião cristã, não é? Bacana. Esse nome, que parece consagrado, né? Que parece uma coisa dos céus, um nome sagrado, um nome separado por excelência, na verdade, já era comum. Inclusive, era o nome de um livro publicado pelo próprio Erasmo de Roterdã. Em 1516, Erasmo escreveu as Institutas Principis Christiana. Né? Então, o próprio nome da obra de Calvino não é novidade. Ele toma de empréstimo da obra do humanista Erasmo de Roterdã. E o princípio por detrás da obra de Calvino é semelhante ao princípio ou o objetivo pretendido por Erasmo. A ideia de Erasmo com as suas institutas era educar o homem no humanismo. A ideia de Calvino era educar o homem na fé reformada. Então vê-se aí que o propósito é parecido. Né? A ideia é parecida, até porque o humanismo, né, embora algumas figuras do humanismo fossem ligadas, né, à religião, fossem ligadas à igreja, ou houvesse alguns leigos ali que tivessem interesse na teologia e na religião cristã, o movimento humanista, ele não é um movimento religioso. Ele é um movimento literário, ele é um movimento educacional, e o objetivo do humanismo era, por meio da educação e por meio da oratória, aqui uma referência à literatura, né, à filosofia, reformar o homem, construir uma cultura nova, uma cultura diferente da cultura que existia na Idade Média. Então, tanto Lutero como Zwinglio e Calvino, eles são influenciados nesse primeiro momento pelo pensamento humanista, com destaque especial para Calvino, que quando aparece no cenário mundial, ele aparece como um humanista. O próprio Zwinglio se via como humanista, e o programa inicial de reforma de Zwinglio mostra que num primeiro momento ele não era um reformador teológico, mas era um reformador humanista. Tanto é verdade que ele interpreta a Bíblia pelo viés da filosofia. Ele interpreta, por exemplo, o Sermão do Monte à luz da ética grega. E os comentários que ele faz de Paulo são comentários feitos do ponto de vista da filosofia de Aristóteles. Então, o seu programa de reforma, num primeiro momento, que vai evoluindo e o seu pensamento vai se tornando cada vez mais evangélico, ao ponto dele abolir a missa, de se pronunciar contra a intercessão dos santos e outras coisas mais, num primeiro momento é um pensamento extremamente humanista. Tá? E isso é importante, por quê? Porque a formação desses homens toda se dá dentro do humanismo. E isso é extremamente importante para o trabalho que eles vão desenvolver dentro da reforma protestante. Toda a formação que Lutero, Calvino e Zwinglio recebem no humanismo vão ser de grande importância para que eles possam levar à frente o movimento de reforma da igreja.
É com os humanistas que eles aprendem um método de interpretação das Escrituras. É interessante observar nesse sentido que o lema principal dos humanistas era a de fontes, que foi o lema que eu dei à minha palestra. E essa expressão latina significa de volta às fontes. Porque os humanistas entendiam que se eles quisessem reconstruir a sociedade humana, reformar o homem, eles não poderiam de modo algum beber na tradição medieval estabelecida e constituída na qual eles viviam. Eles precisavam buscar num período anterior. E aí então nesse movimento de busca de fontes originais, que eles voltam aos clássicos da filosofia grega, voltam a Platão, a Aristóteles e aos filósofos do período. E é nessa direção e nesse movimento que eles entendem que a melhor maneira de se pensar a igreja, já que a igreja que eles estão vendo, a igreja medieval, precisa de uma reforma, é buscar a igreja do Novo Testamento ou a igreja dos pais da igreja. Então eles fazem um movimento de volta. E esse movimento de volta, iniciado pelos humanistas, vai ser de grande importância e vai influenciar muito os reformadores, Calvino, Lutero e Zwingli, porque eles também vão compartilhar desta visão. E eles vão então voltar para as fontes originais do cristianismo. Porque até então, toda a teologia ela era controlada pelo escolasticismo, que a gente vai ver daqui a pouco o que esse movimento significa e representa. A Bíblia, que era lida até então, era uma versão dos originais para o latim, a obra de Jerônimo chamada Vulgata, e que já se reconhecia que havia alguns problemas nessa tradução. Não era uma tradução confiável. A obra dos pais da igreja, ela era conhecida durante o período medieval através de comentários, que eram chamados de glossas. Então, nada do que se tinha até então poderia, ou pelo menos da perspectiva dos humanistas, que foi compartilhada pelos reformadores, poderia lembrar aquela que foi a igreja um dia. Então eles precisavam voltar aos originais. É claro, o interesse dos humanistas pela teologia patrística e pelos originais bíblicos é diferente do interesse dos reformadores. E é preciso sempre manter esta distinção. Tanto quando formos falar das influências intelectuais, das quais o humanismo é um representante, seja quando formos falar sobre as influências teológicas, das quais a via moderna é um representante, nós precisamos entender que os reformadores, eles não são passivos ao receber essas influências. Eles recebem a influência, eles analisam essa influência e eles modificam essa influência na medida em que o seu programa de reforma, em que a sua orientação bíblica, né, ou a sua visão de mundo orientada pela Bíblia, vai moldando a carreira desses reformadores e o pensamento que eles têm. Mas é extremamente importante observar como coisas estão acontecendo e como essas coisas vão interferindo na reforma protestante.
De modo que, eu disse no início, a reforma, ela não é um movimento que cai do céu. Calvino, Lutero e Zwinglio não acordam um dia e dizem, eu preciso fazer uma mudança na igreja. Eles não foram dormir com a mentalidade e no outro dia acordaram e disseram, olha, a igreja está ruim, nós vamos mudar. Mas eles estão sendo influenciados por uma corrente de pensamentos, por uma corrente teológica. E eles vão lidando com essas influências e vão se aproveitando do que elas têm de bom. E nesse ponto específico, na formação intelectual, esse movimento humanista vai ser de extrema importância para esses homens. E as bandeiras que eles estão levantando, como por exemplo, o retorno às fontes, vai ser de grande valia para os reformadores, porque permite a eles dar um salto sobre a Idade Média e voltar às fontes originais do cristianismo. Quando eles têm acesso à tradução que Erasmo faz do Novo Testamento, eles percebem como a leitura que a igreja fez do texto do Novo Testamento foi prejudicada, sobretudo por algumas expressões que foram mal traduzidas na Vulgata Latina. Quando eles têm acesso à teologia dos pais, sobretudo na teologia de Agostinho, agora, diante do texto, e não de comentários, eles percebem que muito do desenvolvimento teológico que aconteceu durante a Idade Média nada tem a ver com as ideias originais desses homens do passado. É importante observar que tanto Calvino quanto Lutero, eles são extremamente influenciados pela teologia de Agostinho. No caso de Lutero, é fácil entender isso, até porque Lutero ele foi monge agostiniano. Mas no caso de Calvino, como entender isso? Uma vez que ele não teve a formação teológica que Lutero teve. Inclusive, permanece uma incógnita se Calvino concluiu ou não o curso de direito dele. Porque ele abandonou o curso de direito por causa da reforma, por causa, sobretudo, de um discurso, de seu amigo Nicolas Cop, que foi eleito reitor de uma universidade na França, uma universidade dos franciscanos, e ele fez um discurso de abertura do ano letivo, esposando as ideias da reforma. E isso certamente deixou, os superiores da ordem extremamente bravos. E Nicolas Cop, então, tem que fugir. E Calvino também foge. E aí a grande pergunta é, por que Calvino foge? E aí suspeita-se que quem escreveu o discurso foi Calvino. E é por essa razão, então, que ele tem que fugir. Não é? Porque, embora ele não tivesse pronunciado o discurso, ele era o autor intelectual do mesmo. Então, ele abandona o curso de direito. Provavelmente não concluiu. Não é? Então, esses homens eles estão sendo influenciados por essas ideias. E é importante saber isso, como as ideias, elas influenciam. E naquele bom exemplo do pega de tudo e retém o que é bom, esses homens conseguiram, uns com mais sucesso do que outros, é verdade, fazer uma seleção e aproveitar aquilo que o humanismo estava trazendo. Como o humanismo era um movimento literário, educacional, e a grande preocupação deles era com a oratória, eles desenvolveram um método de análise de textos antigos
muito valioso. Há um episódio em especial que demonstra bem isso aí, acontecido com um humanista chamado Lourenço Valla. Esse Lourenço Valla, que era um especialista em filologia, em estudo das línguas, do texto, ele conseguiu comprovar a falsidade de um documento que era a base da autoridade papal durante toda a Idade Média, que era a doação de Constantino. Que era um documento que não havia sido escrito por Constantino, mas até então todo mundo achava que tinha sido, que garantia à igreja a posse dos bens que outrora foram tomados pelo Império Romano. Então, casas, dinheiro, templos que antigamente foram tomados pelo Império foram devolvidos e outros territórios foram devolvidos à igreja por conta desse documento, doação de Constantino. E o Lourenço Valla, então, demonstra que esse documento não foi escrito por Constantino, que era uma falsificação. Por que eu estou trazendo esse evento à tona? Para mostrar a vocês que esses homens do humanismo, eles estavam criando um método de interpretação de textos, um método de análise de textos, que depois foi adotado pelos reformadores, para que eles pudessem aplicar esse estudo às Escrituras Sagradas. Tanto Lutero quanto Calvino foram extremamente beneficiados por essas ideias e esses insights do método humanista de interpretação dos textos antigos, permitindo, portanto, a Calvino e a Lutero fazerem exegeses do texto. E nós sempre ressaltamos as Institutas de Calvino, mas de fato a grande contribuição dele é como exegeta, tendo comentado quase toda a Bíblia, fazendo um trabalho admirável. E nós que pregamos, uma vez que eu sou pastor, a gente às vezes está se deparando com um texto, e aí no trabalho de pesquisa a gente vai lá pesquisar um comentário bíblico, e é extremamente divertido perceber que alguns comentários feitos por teólogos de hoje, na verdade não são nada novos, mas eles estão bebendo em Calvino. Eles estão fazendo, na verdade, citações sem indicar fonte de Calvino, mostrando que o trabalho dele é um trabalho respeitável como exegeta. Então nós não podemos de modo algum ignorar a influência que o humanismo teve. Primeiro, através de um projeto de reforma por meio da educação, fazendo com que esses homens que viriam a ser os reformadores acordassem para a necessidade que a igreja tinha de uma reforma espiritual. Mas não apenas isso, porque dentro do programa de reforma espiritual havia embutido um programa de educação. Nós não podemos esquecer, por exemplo, do estímulo que Lutero dá à educação pública no seu país, escrevendo inclusive uma carta aos políticos, aos magistrados, dizendo que eles não devem poupar esforços para promover uma educação para o povo, a fim de que as pessoas possam ler as Escrituras. Nós não podemos nos esquecer do Centro de Excelência criado por Calvino e que posteriormente se torna na Universidade de Genebra.
nós não podemos nunca esquecer do farto material que esses homens produzem, com ênfase especial às institutas, que, como eu já falei antes, Calvino não criou um nome novo, mas ele toma de empréstimo da obra de Erasmo, cujo objetivo inicial era reformar o homem por meio da educação. E Calvino ele também pretende educar e instruir, mas instruir o homem na teologia cristã. Então, nós temos aqui várias influências, várias ideias que estão movimentando a cabeça desses homens, mostrando que existe sim uma relação, mostrando sim que existe uma ligação. É claro que eles têm objetivos distintos. É claro que se Calvino, Lutero e Zwinglio permanecessem com a mente humanista, a reforma não teria acontecido. Mas é inegável que esses pensamentos contribuíram sim para que a reforma acontecesse. É inegável que a influência que esses homens receberam e que essas ideias que eles adotaram foram usadas por Deus para que a reforma acontecesse na igreja, abençoasse o povo daquele tempo e abençoasse a nós, que hoje somos herdeiros desta mesma reforma. É inegável que essa ideia de voltar às fontes trouxe muitas coisas boas para a igreja. A redescoberta dos textos dos pais da igreja, uma teologia mais antiga, diferente daquela teologia da Idade Média. O próprio contato deles com os textos originais. Agora, olhando para o grego, olhando para o hebraico, e não mais por meio de uma tradução que já havia sido demonstrada como deficitária. Mas eu vou além. A própria ideia sustentada por alguns humanistas de que o povo precisava ter a Bíblia, aprender na sua língua original, na sua língua materna, foi um grande estímulo para que os reformadores pudessem não apenas fazer traduções da Bíblia para as suas línguas natais, mas para estimular o processo educacional na Europa, de um modo geral, na Alemanha, na Inglaterra e na Suíça e França, de um modo especial. Então, nós não podemos, de modo algum, deixar de considerar a influência que esses homens tiveram sobre o pensamento dos reformadores. É claro que o humanismo é um movimento muito mais amplo e seria o caso da gente gastar só uma palestra para falar sobre o humanismo. E exigiria também muito mais recursos da nossa parte para que a gente pudesse explorar esse movimento como um todo. Mas eu quero salientar a contribuição que esses homens tiveram, os homens do humanismo tiveram, no pensamento de Calvino, de Lutero, como o pensamento dos reformadores estava em alguns pontos ligados, ou era muito semelhante ao pensamento desses homens. Essa é a contribuição intelectual que eles recebem. Né? E aí vem, só um slide aí perdido, para dizer o seguinte: o termo humanismo ele foi inicialmente empregado na Itália do século XIV para se referir àqueles que se dedicavam ao estudo das humanidades. Posteriormente, ele passou a se referir àqueles que estudavam os clássicos da antiguidade, com a finalidade de formar um estilo humanista de falar, escrever e viver. Então, isso era o humanismo, tá? Mas como eu disse aqui, se esses homens, Calvino, Lutero, Zwinglio, continuassem apenas com uma mente humanista, a reforma não teria acontecido e provavelmente ainda nós estaríamos presos ao catolicismo. É bem provável, né? Se Deus não tivesse tido misericórdia, talvez estivéssemos aí como Erasmo, porque Erasmo ele criticava a igreja do seu tempo, mas quando a reforma aconteceu ele não apoiou. Lutero achava que ele encontraria em Erasmo um grande
aliado, mas encontrou um grande inimigo. E eu não sei se isso se tornou uma questão pessoal, mas o fato é que Erasmo escreveu um livro sobre o livre-arbítrio. E Lutero escreveu um livro contra o livre-arbítrio de Erasmo, né? Então, é importante entender isso e entender algumas ênfases, inclusive da reforma, como uma reação a esse humanismo, tá? Mas o que eu quero salientar é que a reforma ela não bebe apenas na intelectualidade do período, que nós chamamos de Baixa Idade Média, ou o final da Idade Média. Mas ela também recebe influência da teologia desse período. E aqui, para nós, que estamos mais afeitos com a questão teológica, o humanismo é mais de cunho filosófico, né? Então exige muito mais da gente. Nós não temos tanta intimidade com a filosofia, mas temos alguma intimidade com a teologia, tá? A gente consegue perceber algumas coisas mais próximas do nosso pensamento. E a teologia da Baixa Idade Média, ela é extremamente importante para entender os desenvolvimentos que vão acontecer na teologia da Reforma. E eu queria chamar a sua atenção para isso, né? Essa fase final da Idade Média, que nós chamamos de Baixa Idade Média, é um período de grande convulsão e confusão para a igreja medieval. É um período de convulsão, né? Aqui estou pensando num corpo se debatendo mesmo, e de confusão, porque a autoridade da igreja estava sob júdice desde o cativeiro babilônico da igreja. Esse aqui é o período, queridos, que coincide com o fato histórico de que Clemente V, né, quando eleito Papa, pela influência do rei francês, transfere o centro de poder da Igreja Católica, que era em Roma, para Avignon, uma região da França. Isso aconteceu em 1305, 1309, e foi até 1377. Durante esse período, a sede do papado era a França. E quem influenciava diretamente nas decisões do Papa era o rei francês. Então esse período é chamado pelos historiadores romanos de cativeiro babilônico da igreja, que foi o período de 70 anos, né, em que a igreja esteve sob o cativeiro da França, tá? E ao final desse período, 1377, acontece o grande cisma do Ocidente. Nós não podemos confundir com um cisma que aconteceu em 1054, que dividiu a igreja em igreja do Ocidente e igreja do Oriente. Esse cisma é um cisma dentro do seio da Igreja Católica Ocidental, ou Europeia, que acontece justamente, tá, quando o Papa morre, né? Gregório XI, ele morre. E aí, os romanos, querendo trazer de volta a igreja para Roma, elegem Urbano VI para ser o novo Papa. Só que Urbano se mostra um homem extremamente cruel e tirano. E aquele mesmo concílio que havia elegido Urbano VI como Papa, elege um segundo Papa, Clemente VII. E aí você tem dois papas. Urbano, romano, ele então dirige a igreja a partir de Roma. Clemente VII, que era francês, volta para Avignon. E aí tem um cisma dentro da igreja, porque agora você tem duas sedes de poder, uma na França e outra em Roma. A igreja se encontra dividida. E aí, queridos,
Isso causou uma confusão na cabeça das pessoas. A quem a gente obedece? A quem a gente ouve? A quem a gente vai recorrer? Ao Papa francês ou ao Papa romano? E isso parece de só menos importância, mas a igreja não tinha uma autoridade nesse momento. E isso influenciou diretamente no surgimento de uma diversidade de doutrinas que surgiram justamente nesse período que culmina com o final da Idade Média. Enquanto a igreja estava ocupada tentando resolver essa crise de quem era o Papa de verdade, os departamentos de teologia das universidades medievais, sobretudo na França, experimentavam um período sem precedentes de expansão nas reflexões teológicas. Enquanto a cúria, enquanto o clero está discutindo quem é o Papa, os teólogos estão fazendo a festa. Aquele velho ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E eles então começam a produzir teologia. Porque antes a produção de teologia tinha que passar pelo crivo da igreja. Agora você não tem autoridade, então eles estão do jeito que querem. Podem produzir à vontade. Uma série de escolas teológicas distintas entre si fazem nascer métodos teológicos e doutrinários, né, a partir de diferentes postulados e métodos filosóficos distintos. E é interessante, gente, que surgem, né, várias doutrinas, ou melhor, até doutrinas que já eram antigas ou que já haviam sido consolidadas dentro da igreja, recebem um novo olhar, como por exemplo a cristologia e a doutrina da justificação. Tá? Só que cada escola defende uma visão e uma opinião teológica distinta da outra. O Alistair McGrath, que é um estudioso da Reforma, chama a nossa atenção para a existência de pelo menos 8 escolas teológicas distintas naquele período. E eu vou mostrar alguma delas para vocês, tá? Dá para ver aí? Dá, não é? Então, havia a escola dos Albertistai, que seguiam Albertus Magno. Eu consegui achar essa figura do Alberto, né? Não havia fotografia, era pintura, não é? Então, consegui achar essa pintura. Então, havia os Albertistai, que seguiam os ensinamentos de Albertus Magno. Haviam os Egidistai, que seguiam Giles de Roma. Egidistai é uma referência ao nome italiano de Giles, né? Que era Egídio. E um detalhe importante, nesse período, como uma forma de distinção, se costumava usar o nome latino, ao invés de o nome original, tá? O maior exemplo disso, né, é Arminius, né, que adota o nome de Jacó Arminius. Adota a forma latina do seu nome, tá? O próprio Calvino, João Calvino, né? Então eles adotam o nome latino. Então o Giles de Roma, na verdade, é Egídio, e os que seguem a ele são chamados de Egidistai. Tem uma fotinha aí do Egídio, ou Giles de Roma. Havia os Tomistai, né, que seguiam Tomás de Aquino, e esse aqui é mais famoso, que é conhecido pela sua excelência teológica, chamada de Doutor Angélicos, né, por causa da sua teologia filosófica, e que domina esse período, se tornando, sem sombra de dúvidas, o doutor da teologia católica medieval. Havia os Scotistai, que seguiam dos escotos, que era um franciscano, e Dom Scotus, ele tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da reforma. Nós vamos ver um pouquinho, tá? Havia os Scotelistai, que seguiam Pedro de Áquila,
e foi difícil, eu não consegui achar uma foto dele. Na realidade, algumas referências, são poucas as referências sobre esse Pedro de Áquila, tá? Eu joguei no inglês para ver se eu conseguia, aí eu consegui alguma coisa assim bem parca, fazendo referência ao fato de que ele foi bispo, mas não tem nenhuma foto, nenhuma menção, então vou ficar devendo a foto dele. Vocês não vão ficar com a imagem dele gravada na cabeça, tá? E havia os modernistai e os occamistai, que seguiam William de Ockham. Em português é Guilherme, a gente já tem aí traduções que já aportuguesam o nome, e você vai encontrar Guilherme de Ockham, é o mesmo personagem. Também era franciscano. Guilherme de Ockham, ou William de Ockham, e Duns Scotus vão ser muito importantes para entender as desenvoluções teológicas que acontecem no período anterior à Reforma e que levam à Reforma Protestante. E por último, tinha os Gregoristai, que seguiam Gregório de Rimini, que era um agostiniano, tá? Eram 8 escolas, cada uma produzindo um tipo de teologia informado e influenciado por uma filosofia distinta. Isso gera uma grande confusão. E aí você tem 2 problemas. Você não tem uma autoridade teológica, porque o papado agora está dividido, como já falei anteriormente. E você tem escolas teológicas produzindo teologia, e cada uma é diferente da outra. A qual seguir? Qual é a teologia que reflete melhor a Escritura? Qual deve ser a teologia seguida pela igreja? E aí fica uma grande confusão, tá? No entanto, é importante observar que boa parte dessas escolas de teologia era uma reação ao escolasticismo, né? E eu falei que no começo que ia mencionar o escolasticismo. Muito da teologia do final da Idade Média, e que teve impacto direto sobre as ideias dos reformadores, apresenta-se como uma resposta ou até mesmo como uma reação à teologia escolástica. O escolasticismo, né? Ou melhor, em especial o nominalismo, representou uma crítica severa à teologia escolástica. Tanto Lutero quanto Zwinglio revelaram particular interesse nessa escola de teologia. Inclusive, o Lutero, ele afirma que ele era um nominalista. A gente vai entender o que essa escola representa e o que ela defendia. Mas o fato importante aqui a ressaltar é que todo esse movimento teológico que está sendo produzido, essas escolas que estão surgindo, com exceção da escola de Tomás de Aquino, elas estão reagindo ou respondendo à teologia escolástica medieval. O escolasticismo, né, ou teologia escolástica, se refere à teologia que tomou forma nas universidades europeias entre os meados do século XI e XV. É a teologia que surge na Alta Idade Média e que influencia e domina o cenário teológico até então. Esse nome escolástico vem de escolas, né? Porque está associado ao surgimento das universidades que anteriormente eram escolas, tá? O caráter distintivo desse movimento foi o emprego que ele fez do método filosófico, especialmente o método dialético herdado da filosofia grega, a fim de ampliar o conhecimento por inferência e resolver as contradições teológicas. No entanto, ao invés de resolver contradições, a teologia escolástica criava outras, né? Eu já mencionei aqui o fato de que uma das discussões, né, desse período era saber quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete.
Esse era o tipo de discussão ou discussões que eles faziam. Mas havia uma outra discussão que eles promoveram, que a gente ri hoje, mas que para eles era uma coisa séria. Tinha a ver, por exemplo, com a encarnação. Cristo poderia se encarnar em qualquer coisa? Sim, para eles. Cristo poderia, inclusive, se encarnar num asno. Por que eles pensavam assim? Porque eles entendiam que Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Então ele podia se transformar num asno. Logicamente é um pensamento válido. A gente não vai entrar aqui no mérito, né, se é correto ou não, mas é um pensamento válido. Mas eram discussões que eles faziam e outras discussões, é evidente. Eu não sou nenhum especialista em teologia escolástica, apenas tomo conhecimento desses fatos pelas leituras que faço de autores que estudam o período e que mencionam essas questões que eram abordadas por eles. Tá? Mas essa é a filosofia ou a teologia que domina. E haviam grandes mestres dentro do escolasticismo. Né? Esses homens eles vão formar a teologia da igreja e vão orientar a formação teológica de todos os estudiosos do período. E o nominalismo, em especial, ele surge como uma reação ao escolasticismo ou à teologia escolástica. O surgimento do nominalismo, ele está intimamente ligado às discussões sobre o universal que haviam sido iniciadas dentro da escolástica. Quando eu falo de universal, eu estou me referindo a um conceito, né, que é atribuído a todos os seres da mesma espécie. Vamos pensar aqui de uma maneira mais prática para entender. Tá? Humanidade é um universal. E quando nós falamos que a humanidade é um universal, nós estamos falando que existe uma essência que perpassa a todos os homens e que os torna membros dessa humanidade. Então, universal é um conceito que se aplica a todos os seres daquela espécie. É como, por exemplo, a brancura. A brancura seria um universal. Então, a gente identifica que todos os seres que possuem aquela qualidade de branco são brancos. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui só para a gente poder entender. Essas cortinas, elas têm um branco. O teto, ele tem outro branco. Né? E aí a gente vai identificando vários seres que pertencem à mesma categoria, ou que têm aquela mesma qualidade. A grande questão, então, levantada nesse período era o seguinte: o universal, esse conceito, é um conceito real? É uma coisa real? É uma realidade objetiva? Ou é um conceito criado pela nossa mente e expresso em palavras? Essa ideia humanidade é uma coisa real, que existe, objetiva? Ou é apenas um conceito que a gente cria e expressa por meio de palavras? Essa é a grande questão que eles estão debatendo aí nesse momento. Para você ver, então, que as discussões deles não eram tão produtivas, pelo menos do ponto de vista de hoje. Mas era uma discussão muito forte no campo da filosofia. Os teólogos escolásticos diziam que os universais existiam de maneira objetiva, como realidades em si. Elas podiam ser transcendentes aos particulares, como era o caso de Platão e de Agostinho. Platão, de um modo especial, dizia que tudo o que existe no mundo sensível é uma representação de uma ideia que existia no mundo das ideias, de um universal que existia no mundo das ideias. Agostinho, ele compartilhava de uma visão platônica nesse sentido. Ou então,
o universal existe como uma realidade imanente, encontrada nas coisas individuais, como dizia Aristóteles. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele discordava do seu mestre. Enquanto que Platão apontava para o mundo das ideias, onde as formas puras existiam, Aristóteles dizia que a essência das coisas estava nas coisas que nós vemos. Então, a essência, por exemplo, para a gente entender, Platão dizia que existia no mundo das ideias um computador ideal, que era o protótipo do qual os computadores que existem no nosso mundo foram feitos. A essência desse computador não estava nele ou nos outros, mas estava nesse universal que existia no mundo das ideias. Aristóteles dizia não, a essência está no computador individual. Então esse computador é uma essência. O outro computador que tem ali na outra bancada é um outro computador que tem a sua essência. Essa era a resposta que os teólogos escolásticos davam. Por isso que essa posição era conhecida como realista, ou seja, eles acreditavam na realidade dos universais. No entanto, havia outras duas formas de responder a essa questão. Uma se chamava conceitualismo, que dizia que o universal era apenas um conceito, e a outra o nominalismo, que dizia que o universal era apenas um nome. Conceito e nome. E por que para nós o nominalismo é importante? Vocês vão já entender, isso aqui já vai fazer sentido para vocês. Para os nominalistas, cujas origens remontam a Rosselin e a Pedro Abelardo, os universais eram nomes ou conceitos criados pela mente, sem referência a algo que existe na experiência exterior. Eram, grosso modo, pura emissão de voz, sem existência real. Então, quando a gente fala sobre brancura ou realidade, ou humanidade, nós não estamos falando de uma coisa que existe, mas é apenas uma emissão de voz. Tá? O nominalismo, com seu atomismo implícito, destruiu a síntese ontológica do autoescolasticismo, associado a Albertus Magnus e Tomás de Aquino. Não obstante, gerou uma tendência no final da Idade Média de se adotar uma epistemologia, que é uma teoria do conhecimento, não realista. E isso aqui foi de extrema importância para o desenvolvimento teológico do final da Idade Média. Por quê? Porque duas dessas tendências associadas a Gregório de Rimini e a Ugolino de Orvieto, que são conhecidas como Via Moderna e Escola Agostiniana Moderna, foram diretamente influenciadas pelo nominalismo, que é justamente essa reação à teologia escolástica e, como nós vimos aqui, afirma que o universal ele não tem existência objetiva, mas é apenas um nome. A Via Moderna, que é o que nós vamos estudar agora, ela retomou a argumentação dialética desenvolvida por Duns Scotus entre o poder absoluto e o poder ordenado de Deus. Então, Duns Scotus, que foi mencionado lá atrás, que era um teólogo franciscano, ele fez uso da dialética dos dois poderes de Deus, um que ele chama de poder absoluto e o outro de poder ordenado, justamente para reagir ao pensamento da escolástica. E eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Lembra que eu falei ainda há pouco que os teólogos da escolástica diziam assim, que como Deus tem poder absoluto, Cristo poderia ter se encarnado num asno? Lembra quando eu falei isso? Então, dos Scotus dizia, tudo bem, Deus ele tem um poder absoluto, e ele pode se encarnar em qualquer coisa. Mas o poder ordenado, ou seja, aquilo que ele fez, não foi se encarnar num asno, mas se encarnar num homem. Então a ideia aqui era
fazer distinção entre as coisas como elas poderiam ser, no campo da possibilidade, e o que elas realmente são. E aí, através desse método, essa escola de teologia chamada Via Moderna, ela pode dizer que no campo da possibilidade nós temos várias possibilidades. Hoje nós, na filosofia, tratamos desse assunto com outro nome, que é o que hoje na filosofia chamam de mundos possíveis. Existem muitas possibilidades, mas qual foi a que Deus escolheu? Porque os filósofos da escolástica, eles ficavam ligados, vidrados nas possibilidades, e esqueciam o que realmente havia acontecido. Os irmãos que estão aqui, eles são médicos, né? É como se você estivesse diante de um paciente, e aí vocês vão estudar as possibilidades de intervenção que podem fazer sobre ele. E aí vocês vão estudar, olha, tem essa possibilidade, mas qual é que nós vamos usar? E aí vocês chegam num consenso e usam aquela abordagem. Os filósofos da escolástica ficavam somente, né, usando uma palavra hoje, viajando. Ficavam só na especulação. Quais as possibilidades? E, gente, aumentavam-se as possibilidades. Aí os filósofos nominalistas jogaram uma bomba lá no jardim da infância dos teólogos da escolástica e acabaram com essa brincadeira. E através do pensamento de Duns Scotus e de Guilherme de Ockham, eles começaram então a fazer uma construção diferente. E aí eles utilizaram essas ideias para dizer o seguinte, olha, nós temos que fazer distinção entre as possibilidades e o que as coisas são. E quando nós formos estudar teologia, a gente precisa estudar o que aconteceu. Então, olhar para a encarnação de Cristo como um fato objetivo, e não para as possibilidades, o que ele poderia ser. Essa forma dialética foi usada para explicar como as coisas poderiam ter sido e como elas realmente são, né? Foi o que eu falei ainda há pouco. Os teólogos da Via Moderna aplicaram esse princípio à doutrina da justificação. Por quê? Porque no século XIII, os teólogos do século XIII acreditavam unanimemente que a justificação envolvia a ideia de uma graça infusa, ou seja, uma graça que era introduzida no homem ou criada dentro do homem para produzir certos hábitos da graça. Eles entendiam que o homem estava morto espiritualmente ou havia sido afetado pela queda e que ele não podia, por ele mesmo, né, receber a salvação, por isso que ele precisava receber uma infusão da graça nele. Os teólogos da Via Moderna criticaram essa ideia. E em resposta a isso, eles diziam que Deus, em sua potência absoluta, lembra lá a ideia do poder absoluto? Ele pode tornar o pecador justo sem referência a qualquer graça habitual ou independentemente do plano de salvação existente. Ou seja, de maneira absoluta, Deus pode salvar o sujeito sem criar nele um hábito da graça ou sem levar a algum plano de salvação existente. Veja que aqui nós temos um problema, certo? Temos um problema. Porque na cabeça desses teólogos, Deus ele iria salvar o sujeito de maneira arbitrária, sem levar em consideração a obra redentora de Cristo. É como se dissesse assim, não, pode ir, querido, você está perdoado sem nenhum problema. O que você fez aí não tem importância, eu lhe perdoo. Mas esse pensamento, ele foi interessante no sentido de perceber que Deus ele podia perdoar o pecador
sem levar em consideração o seu mérito. E é nesse ponto que nós encontramos a influência da via moderna no pensamento de Lutero. Até porque, depois de fazer os seus estudos em Magdeburgo e em Eisenach, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, em 1501, que era um conhecido reduto da via moderna. Então, Lutero ele foi formado dentro dessa visão teológica, que dizia, contrariamente aos escolásticos, que Deus pode justificar o pecador sem levar em consideração os seus méritos ou sem levar em consideração a ideia de graça infusa. Quando Lutero posteriormente surgiu com o seu conceito de que Deus declara justo o pecador, porque na ideia da via moderna, a justificação era uma declaração, Deus declarava o sujeito justo, porque o escolástico dizia, Deus ele precisa infundir a graça em você. Os teólogos da via moderna dizem, não, ele pode salvar sem a necessidade de uma graça infusa. Ele pode salvar, inclusive, sem a necessidade de um método de salvação. E quando Lutero, então, começou a declarar que Deus declara justo o pecador, ele não estava falando algo que os teólogos daquele tempo não conheciam. Era semelhante àquilo que eles acreditavam, pelo menos no seu ciclo, dentro da via moderna. Porém, havia uma diferença fundamental. Lutero dizia que Deus não salva o pecador de maneira arbitrária, mas com base na obra e nos sofrimentos de Cristo, por meio de quem os pecadores são aceitos e justificados diante de Deus, a parte de qualquer mérito humano. Mas entenda, Lutero dificilmente chegaria à doutrina da justificação se ele estivesse ainda preso a uma concepção de justificação escolástica. Tanto é verdade que a Igreja Católica, que defende ainda essa posição, continua presa a uma visão de salvação escolástica, em que Deus precisa infundir graça no sujeito, para que ele seja salvo. É por essa razão que a teologia católica ainda hoje não entende que a justificação é uma declaração. Deus declara o pecador justo. Somente nesse meio ambiente da via moderna é que podia surgir um pensamento de justificação como surgiu na cabeça de Lutero. Veja, o pensamento da via moderna, ele lançou insights sobre Lutero. Porque a mente de Lutero, que começava a descobrir, ou que começava a despertar para essa realidade, agora orientada pelo Evangelho, que nós não podemos esquecer isso, e a história da conversão de Lutero mostra isso. Ele começa a estudar os Salmos, vai para Romanos, vai para o justo vive por fé, Abacuque, depois volta para os Salmos, e aí, quando ele digere todos esses fatos, ele entende, a justificação é pela fé, e não com base nos méritos pessoais do homem. Significativo é também perceber a influência da escola agostiniana moderna, que é muito próxima da via moderna, no pensamento de Calvino. O Margrave chama a atenção para a identificação do pensamento de Calvino com a escola agostiniana. Ele diz que pelo menos 6 ênfases dessa escola aparecem no pensamento de Calvino. Eram 6, eu só coloquei 4, porque 4 eram importantes para a gente. As outras 2 tinham a ver com a questão da metafísica. O primeiro, o uso extensivo dos escritos de Agostinho, especialmente suas obras antipelagianas, aquelas obras em que Agostinho debate contra o pensamento, ou polemiza contra o pensamento de Pelágio. Então, Calvino é extremamente dependente de Agostinho para a formulação da sua doutrina.
Além disso, Calvino compartilhava com a escola agostiniana moderna de uma visão pessimista do pecado original. Aquilo que a gente chama de depravação total. Porque o pensamento escolástico, embora dissesse que o homem foi afetado pelo pecado original e pela queda, eles tinham uma visão muito mais próxima de Pelágio ou do semi-pelagianismo, de que o homem poderia, fazendo auxílio dos meios disponíveis pela igreja, receber a graça de Deus, do que no pensamento de Agostinho, que era uma visão completamente pessimista. O homem está morto espiritualmente, a menos que Deus faça alguma coisa, ele não vai se levantar de lá. Então, Calvino compartilha dessa ênfase da escola agostiniana. Havia também uma ênfase na primazia de Deus na justificação, associada a uma doutrina da graça especial. E um detalhe importante. A gente fala da doutrina da justificação pela fé como um distintivo da teologia reformada. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa que talvez vocês nunca tenham reparado. Embora Calvino não discorde de Lutero nessa tese, a ênfase de Calvino é diferente da ênfase de Lutero. A ênfase de Lutero é posta na justificação pela fé. A ênfase de Calvino é colocada na eleição, na soberania de Deus, na predestinação do homem. Eles não estão em desacordo. Mas eu quero que você entenda que Calvino ele enfatiza o fato de que Deus soberanamente escolhe o homem e dá ao escolhido a graça e a fé para que ele possa ser justificado pela fé. Eleição e predestinação. Lutero, que também acredita na predestinação, ele dá ênfase especial ao fato de que nós somos justificados pela fé, na obra que Cristo realiza. Você já tinha pensado nisso antes? Mas é distinção. São ênfases diferentes. Eles não estão em desacordo, os dois concordam, mas um dá ênfase na eleição, predestinação, o outro dá na justificação pela fé. De modo assim, que é uma ênfase, não é uma ênfase reformada ou calvinista, a ênfase na justificação pela fé, embora não está errado. Calvino concorda com essa ênfase e ele vai defender que a justificação é pela fé. Mas o interesse de Calvino vem antes da justificação, vem na eleição. E é por isso, por exemplo, e aqui puxando um gancho, para os alunos, eu dou aula aqui de teologia sistemática, nós estamos estudando a aplicação da redenção, que a ênfase nos manuais de teologia reformado, que nós usamos aqui, como o Berkoff, o Huckman, está na união com Cristo. No fato de que o eleito ele precisa estar unido a Cristo para que ele possa receber todas as bênçãos da redenção. Então, essa ênfase ela é bem interessante e às vezes a gente não percebe. E claro, essa escola também defendia também a ideia de uma dupla predestinação, que é um conceito que a gente vai encontrar em Calvino também. Então percebam, dois movimentos teológicos do final da Idade Média, eles vão interferir de maneira absoluta no pensamento dos reformadores. Seja na doutrina da justificação, né? Seja quer seja na doutrina da justificação, como a gente pôde ver aqui, mas em outras também. Eu tive que fazer algumas seleções, porque isso aqui era caso da gente passar uns 2, 3 dias falando, que tem muita coisa para ser dita,
Mas, por exemplo, a ênfase que o Guilherme de Ockham dá, ou o questionamento que ele faz à autoridade do Papa, que vai ser usada pelos reformadores e por John Hus e por John Wycliffe, que é justamente esse questionamento que ele faz da autoridade do Papa, que vai possibilitar os reformadores não apenas rejeitar a autoridade do Papa, mas reafirmar que a Bíblia é a única autoridade dentro da igreja. Então, esses movimentos, eles estão influenciando, sim, na teologia da reforma. Eu queria, queridos, mostrar para vocês apenas, né, nesse tempo que a gente passou aqui, que nós temos uma tradição que nós chamamos de tradição reformada. Mas essa tradição reformada, ela não surge no vácuo, ela não surge ao acaso. É por isso que nós podemos nos alinhar com os polemistas protestantes que respondem aos polemistas católicos, porque os católicos que debateram a reforma no período, né, em que ela aconteceu e depois dela, diziam que a reforma era o ressurgimento de velhas heresias que haviam sido rejeitadas pela igreja. Nós podemos juntar-se aqui aos polemistas protestantes e dizer assim, não, nós não somos ressurgimento de velhas heresias. Nós representamos uma tradição de teologia que está presente na igreja. Inclusive, algumas ênfases que nós defendemos já foram defendidas antes de nós. É claro que Calvino e Lutero deram a sua contribuição. No caso da justificação, Lutero segue um caminho diferente da via moderna, porque a via moderna dizia, inclusive, que era possível você ser salvo até sem Cristo, né? E ele refaz esse pensamento e diz, não, nós precisamos de Cristo para ser salvos. Mas seja como for, nós percebemos ali a influência desses pensamentos sobre a teologia que os reformadores vão produzir. E em outras áreas, certamente, nós encontraríamos mais influência, certamente. Mas eu encerro aqui a minha palestra, agradeço a presença de vocês e peço desculpas pelos erros, né? A gente está falando aqui, a gente vai pensando, a gente troca uma palavra, fala uma outra coisa, isso é próprio, mas eu creio que o nosso objetivo ele foi alcançado e fica para mim, me animou bastante fazer essa pesquisa, esse trabalho. Inclusive, eu descobri um tema que eu quero aprofundar posteriormente, a dependência, por exemplo, de Calvino, do filósofo romano Cícero. Eu vi alguma coisa e quero pesquisar depois daqui e lanço também um desafio para vocês, para se aprofundar nesse assunto. Geralmente a gente só fala sobre os reformadores do ponto de vista biográfico e do resultado que a reforma produz. Hoje a gente teve a oportunidade de ver, antes da reforma acontecer, como as ideias, os pensamentos e a teologia do final de um período tiveram influência e impacto sobre a vida dos reformadores. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá bom? A Rebeca falou para mim que eu podia abrir para perguntas. Fiquem à vontade, só que eu digo que se eu não souber responder, eu passo para o César. Ou então a gente pergunta para Calvino e Lutero quando chegar no céu, né? Agora, se não quiser perguntar, eu também agradeço do mesmo jeito. Ninguém é constrangido lá, né? Deu para entender, gente? Deu para entender, né? Perfeito. Esse é o grande dilema nosso, né? Fazer uma coisa que seja inteligível, seja compreensível, tá? Enfim, nenhuma pergunta? Opa! E deixa eu brincar aqui, né? Eu sei que está sendo gravado, mas
quando eu era seminarista, a gente tinha uma brincadeira, né? Que raça miserável é essa de seminarista. Sobretudo em palestras, né? Em perguntas e tal. Mas fique à vontade, não é o caso do irmão, não. Não, pelo contrário, eles estão aí bem presentes. A igreja luterana continua tendo essa visão da consubstanciação e a visão de Zwinglio, ela hoje está presente nas igrejas batistas e nas igrejas pentecostais. Eles entendem que a presença de Cristo na ceia ela é simbólica. Somente nós, os presbiterianos e os reformados, seguimos com a visão de Calvino, de que ela é uma presença espiritual. Então, as três, diria as quatro, continuam em vigor. A Igreja Católica não mudou a transubstanciação, os luteranos continuam com a consubstanciação, Zwinglio não está mais aqui, mas os batistas, de uma maneira que eu não sei explicar, né? Assim, eu não saberia qual seria a ligação histórica, como isso adentrou dentro do movimento batista. Seria uma questão para a gente estudar. Eles permanecem com uma visão simbólica, e os reformados, presbiterianos, com a visão da presença espiritual. É o que você vai ver, por exemplo, nos símbolos de fé, nos catecismos e na confissão de Westminster. Está lá presente esse pensamento. Alguém mais? Fique à vontade, gente. Ufa, fiquei com medo aqui agora, que o César. Tá certo. Ok, gente. Acredito que é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que a gente possa ser beneficiado ao longo dessa semana, não apenas com a minha palestra, evidentemente, né? Sem nenhuma pretensão, sou o menor dos servos, mas que a gente possa pensar, repensar a reforma protestante, porque ela não apenas por causa da data comemorativa, mas eu sempre costumo e penso que aquele lema, né, Igreja Reformada sempre se reformando, ele é bem-vindo nos dias de hoje, para que a gente possa entender o que é ser reformado e a gente possa viver a dimensão dessa reforma, como eles viveram no passado e trouxeram vitalidade à igreja, e a gente possa também trazer vitalidade à nossa igreja. Vamos terminar com uma oração? Eu vou pedir ao reverendo César que faça essa oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, porque o Senhor olhou para a tua igreja e mesmo num momento confuso de transtorno, o Senhor teve misericórdia dela. Amém. E levantou homens que pudessem ser usados pelo teu Espírito Santo para sanear, para trazer paz, para trazer um retorno ao propósito original da tua igreja. Amém. E o nosso clamor nessa noite é que o Senhor faça com que as nossas mentes também sejam aclaradas, iluminadas pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos também fazer distinção entre aquilo que faz parte do teu querer, faz parte da tua palavra descrita e daquilo que os homens inventaram e criaram, Senhor. E nós possamos hoje ainda, influenciados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, reformar a tua igreja e torná-la mais próxima do propósito original. Amém. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos pequenos, falhos, limitados. Precisamos da graça do Senhor, precisamos da direção do Senhor. Por isso, usa de graça e misericórdia sobre cada um, sobre cada igreja aqui, e sobre a tua igreja nesse momento histórico
que atravessamos, tanto no Brasil quanto no mundo. Que o Senhor nos dê a bênção de sermos reformadores novamente. Amém. Pedimos tua graça, confiados nos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor. E te agradecemos pelo nosso palestrante, Reverendo Alexandre, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, e fortalecê-lo, e que em tudo ele possa servir ao Senhor com alegria. No nome de Jesus. Amém. Amém.